Olá pessoal, vamos continuar então com a nossa aula sobre engenharia de software. Hoje nós vamos retomar a questão de processos de software e principalmente entrar em modelos de ciclo de vida de software. Então, esse aqui é o material da próxima aula, é o mesmo conjunto de slide, só vamos agora para a segunda parte, que são sobre modelos de ciclo de vida. Então a gente falou sobre o que é engenharia de software e agora a gente vai abordar a questão de modelos de ciclo de vida. Que, dados os processos de software, vocês se lembram que o processo de software define atividades, artefatos de engenharia, para o desenvolvimento de um software de uma forma repetitiva, de uma forma sistemática. Quais são os processos de software? São muitos. É tudo isso aqui. Então é bastante coisa. Obviamente tem várias formas que eu posso organizar os ambientes de software. E não existe uma forma única que serve para todo mundo. Tem várias formas, e mesmo se eu pegar um modelo geral, para cada projeto, talvez eu faça um pouquinho diferente a maneira como vou desenvolver o software. Então é importante a gente entender quais são os modelos de ciclo de vida, desde os modelos de ciclo de vida mais antigos, históricos, que obviamente talvez não sejam mais praticáveis hoje, até os modelos mais recentes, para que a gente tenha uma ideia das prós e contras deles e saiba como fazer, qual o modelo utilizar. A gente vai ver os modelos de ciclo de vida, depois a gente vai ter atividades que vão ver simulações com aqueles modelos. Bem? Então, nosso objetivo é como organizar esses caras todos aqui dentro do ciclo de vida de software. Que é o ciclo de vida de software? Começa com a solicitação de aquisição de um software, né, que você vai fornecer. Então, pode ser a empresa, então você vai suprir um software para alguém, pode ser para você mesmo, até a retirada daquele software no mercado. Tem uma hora que você vai pegar e vai parar de manter aquele software, você encerra o seu produto, você encerra o seu serviço. Então, tudo isso aí é o que contempla, o que trata o nosso contexto aqui. É claro que aqui a gente tenta deixar um contexto um pouco mais simples, a gente não vai se preocupar tanto com o processo de aquisição e fornecimento. A gente vai ensinar um cenário simples que vai partir dos requisitos do usuário e termina com a operação. A gente não vai se preocupar com manutenção de uma forma explícita, processo de retirada, ou até mesmo questão de integração com outros softwares, outros sistemas. Mas, obviamente, são itens super necessários em projetos maiores. Então, o que presta o modelo de ciclo de vida? Ele estabelece as etapas de desenvolvimento de um software. E cada etapa vai agregar um ou mais processos daquele quadro que eu falei anteriormente, aquele quadro que é da norma 12207. E ao estabelecer as etapas, ele também vai fornecer uma ordem que essas etapas podem acontecer. Qual etapa é primeiro? Se eu posso voltar de uma etapa para outra. Então, isso é que é o modelo de ciclo de vida. Então, observe que ele é muito geral, ele é muito alto nível. É óbvio que não tem como dizer assim, olha, esse aqui é o modelo de ciclo de vida, desenvolva um software exatamente assim. Não, mas qualquer projeto de software ser desenvolvido, você precisa instanciar um processo específico para ele, e essa instanciação ela segue o modelo de ciclo de vida, mas a instanciação ela vai ter particularidades. Mas é importante entender o modelo como um todo, porque ele vai definir, em modos gerais, como acontece esses processos. Vamos colocar de uma forma mais concreta aqui. O primeiro modelo que a gente conhece, engenharia de software, é o que a gente chama de modelo de Bennington. O modelo de Bennington é o que, na engenharia, é o que a gente geralmente chama de cascata embatelada. Tá? É um modelo que foi útil para quê? Lembra, a engenharia de software, no início, a gente entende como engenharia ela, tá? Como engenharia tradicional, foi a primeira forma de engenharia de software. Então, obviamente, o que era feito na engenharia de software, de fato, foi o que foi utilizado inicialmente na engenharia de software aqui. E os primeiros projetos de engenharia de software, a maioria deles eram voltados para sistemas militares. Então, esse processo de modelo de Bennington foi desenvolvido para o sistema de controle aéreo norte-americano. Então, disponível, foi desenvolvido para esse laboratório, MIT Lincoln Laboratory, do DoD, Departamento de Defesa, tá, em 1950. Em 1950, a gente nem tinha definido exatamente o que é engenharia de software. Malemar tinha software e computador naquela época. Então aqui tinha uma particularidade, a particularidade que você não desenvolvia apenas software, o hardware era praticamente desenvolvido junto com esse software. Então existia uma interação muito grande entre as duas coisas. E como era o modelo de ciclo de vida, né, do caso do modelo de Bennington?
Então observe que tinha um plano operacional. Esse plano operacional ele lembra um pouco aquele business needs que tinha no primeiro quadro da 1207. Esse quadro aqui, né? Então esse business or mission analysis process, esse item aqui, é basicamente relacionado com esse item aqui do planejamento operacional. A base disso eram criadas duas coisas. Uma, a gente fazia a especificação das operações. Essa especificação operacional é basicamente os requisitos do usuário. Tá? Isso aqui então contempla esse item aqui, Stakeholder Needs and Requirements Definition. E esse item aqui, Machine Specifications, veja, olha que pouco usual. Eles tinham que especificar como resultado para o operacional a especificação das máquinas a serem desenvolvidas ou utilizadas. De certa forma, a gente também tem isso hoje, porque com os dispositivos móveis a gente até consegue criar uma demanda de criar hardware especificamente. Mas aqui é um outro patamar. Então, quando eu falo isso, eu estou preocupado com esse tipo de processo aqui. System Software Requirements Definition Process. Também. Tá? E junto com aquela parte eu também tenho a especificação do programa. Tá? Aqui contempla tanto um refinamento dos requisitos quanto o processo de design, de fazer o projeto. Tá? Que é esse item aqui. Tá? Então, Design Definition Process. E naquela época, com certeza também contemplava a arquitetura. Tá? E daí, feito isso, continuando, a gente tem a codificação, a implementação. Veja, existia uma preocupação em definir como ia ser codificado o software, padrão de linguagem. Daí tinha a implementação. Daí tinha os testes, tá? Que são atividades de verificação e validação. Tinha o Assembly Testing. Esse Assembly Testing é o teste de integração das partes. Então veja, aqui eu estou contemplando Parameter Testing. Né? Então a implementação já foi lá, né? Então o Parameter Testing eu estou contemplando verificação e validação. Em Assembly Testing eu estou contemplando esse cara aqui, Integration Process. Tá? E finalmente eu tenho Shakedown, que é muito relacionado com operação e System Evaluation. Ou seja, que eu vou fazer uma validação daquele meu software com o meu usuário final de acordo com o plano operacional. Então veja que existe uma relação entre as coisas, entre os processos, mas não que eu tenha um retorno. Uma vez que eu tenho um plano operacional, eu fiz as especificações, eu fiz o projeto do programa eu implementei ele, da implementação eu testei de forma unitária, de teste de unidade, aqui eu peguei e fiz o teste de integração, aqui eu testei como um todo, e finalmente fiz a avaliação com o usuário. Bem? Então, veja como o processo ele começa e vai de cima a baixo. Não tem retorno. Tem um erro de codificação, volta para a execução do programa. Não se pensava muito nisso. Mas veja, embora tenha sido feito dessa forma, o modelo de Bennington, o projeto lá do Sage, de fato foi feito dessa forma, alguns detalhes escapam à história tradicional. Uma das coisas, o processo ele foi de certa forma iterativo. Ele, embora tenha acontecido nesse ciclo, ele foi executado nesse ciclo 2 vezes. Foram 2 especificações de máquinas diferentes que foram feitas. Então foram 2 iterações. 2 iterações longas, mas foram 2 iterações. E isso foi um ponto positivo do modelo. Eu assim, olha, o desenvolvimento iterativo foi bom. Na verdade, uma da lição aprendida do Bennington foi o quê? Se pudesse, nós teríamos passos menores. Iterações menos complexas. Talvez com menos requisitos. Essa foi uma lição aprendida. Outro fator de sucesso. Funcionários eram todos engenheiros e trabalhavam como tal. Tá? Racionalização de recursos, documentação, gerenciamento. Veja, isso aqui é algo que faz falta hoje na engenharia de software também. Tá? Racionalização, documentação, gerenciamento. E a gente vai tratar isso nessa disciplina quando a gente falar de PSP. É um assunto que está na lista, ok? Bom, isso aí foi um fator de sucesso do projeto.
É muito fácil, me lembro toda vez que o meu orientador falava que quando você tem heróis, pessoas extremamente competentes, fica muito mais fácil fazer um projeto. E isso aqui é um elemento que corrobora com isso. Ou seja, quando tem pessoas muito boas, fica mais simples tornar um projeto um sucesso. A gente pode até argumentar que, nossa, o Google só contrata pessoas boas. E isso, na verdade, é o quê? E não tem muito processo, ou não tinha, pelo menos, por muito tempo. Por quê? Como todo mundo era bom, realmente não precisava se preocupar muito com outros fatores. Mas, óbvio que com concorrência e quando nem todo mundo era bom, né, não dá para contratar todas as melhores pessoas do mundo, obviamente é necessário ter processo envolvido. Ou seja, você começa a ter preocupações com racionalização, documentação e gerenciamento. Tá? Então, é inevitável que em algum momento você tenha de ter, além das pessoas competentes, um bom processo. Mas ter bons funcionários, bons colaboradores é um ótimo fator para o sucesso de um projeto. Tá? Bom, que lições aprendidas ele tem? Passos menores, ainda seja interativo, mas com interações menores, mais rápidas. Por mais que seja observada a experiência de outros, né, projetos, né, no final das contas, criar o software Gantt é como criar uma família que, no sentido que tem problemas que têm que ser resolvidos ali. Tá? Então, tem suas particularidades. Mas, finalmente, a gente utilizar um modelo de Bennington. Veja, em 1950, existiam programas antes. O modelo de Bennington foi o primeiro modelo que foi proposto para tentar ajudar a organizar um pouco a coisa. E ele falou assim, olha, em relação ao caos que era antes, isso aqui melhorou muito já. Está perfeito? Não está perfeito, mas melhorou muito. Então, esse é um ponto importante que o modelo de Bennington traz. Mais um. Então, questão que interações são interessantes, que qualquer ordem é melhor que o caos, para o desenvolvimento de software. E lembrando que pessoas, né, fazem a diferença, podem fazer a diferença, embora não possa ser um requisito para fazer a diferença. Bom, esse aqui foi o modelo inicial. Depois do modelo de Bennington, a gente tem o modelo de Royce, esse aqui é o Royce Pi. Tá? O modelo do Royce ele é muito conhecido pelo... Quando fala em cascata, em engenharia de software, é o modelo do Royce que a gente lembra. Tá? A ideia dele é um contexto bem parecido, foi uma década depois, mas também era um sistema para controle de voos, tá? Só que voltado para missões espaciais. Tá? O modelo de Royce, o sinônimo dele é essa figura aqui. Tá? Essa figura se encontra em vários livros, vários slides na internet. E lembra muito o modelo Bennington. Ou seja, eu tenho requisitos de sistema, eu tenho requisitos de software, eu vou analisar, especificar os requisitos, vou fazer o projeto do programa, vou implementar, vou testar e vou operacionalizar. Tá? Isso aqui não é muito diferente do modelo do Bennington, se a gente observar. Né? Então, compara isso aqui, o Bennington aqui, é similar. Bom, então qual foi a novidade do modelo do Royce? Por que esse modelo do Royce existe? Na verdade, não foi esse modelo que o Royce implementou. Não foi esse modelo que ele propôs. O modelo que ele propôs é um pouco diferente. Na verdade, aqui ele começa uma discussão. Uma primeira discussão que ele coloca é: tem que ter uma interação entre as fases. Ou seja, fiz requisitos de sistema, né? Fui para os requisitos de software especificamente. Eu percebi um problema relacionado ao requisito de sistema, eu volto no requisito de sistema para arrumar lá. Tá? Ao invés então, de eu pegar e carregar um problema até o final para depois tentar arrumar, como talvez aqui sugerisse, né, que não tem retorno, se qualquer problema no teste eu teria de voltar lá só quando terminar a operação, que eu poderia voltar e começar lá no sistema para arrumar aquele problema. Aqui não, ele fala assim, olha, uma vez detectado um problema, volte imediatamente para arrumar aquele problema. Você descobriu um problema no design, voltou para análise. Não é nem de análise, de requisitos. Ok, você pode voltar ainda. Tá, então isso é uma coisa que ele prega. Depois ele continua ainda, ele fala assim, olha, na verdade, ao invés de pensar em interações tão curtas assim, talvez seja melhor algumas interações mais longas, ou seja, ao invés do teste voltar diretamente para coding, vamos voltar para o projeto do programa, né, para talvez refletir melhor nas consequências das alterações. Tá? E, finalmente, o modelo que ele propõe de fato é esse modelo aqui, que daí é muito mais complexo, tem muito mais coisa. Ainda tem os elementos, parece ainda um cascata, tá? Mas ele agrega aqui uma questão que tem um design preliminar do programa. Esse design preliminar, basicamente, é uma iteração normal,
né? Design, análise, projeto, codificação, teste, uso. A gente pode até chamar isso aqui como se fosse uma espécie de prototipação. Aqui, quando eu faço o projeto do programa, ele fala que tem que ter umas atividades de garantia de qualidade, que a gente chama de inspeções. São boas técnicas, de fato. Então, ele fala que tem que ter. Enfim. Então, essa é a organização final que ele propõe. Então, ele ainda tem o modelo em batelada. Ele prevê uma questão de um ciclo iterativo aqui. Então, ele tem algumas oportunidades para refletir e retornar. Tá? O que a gente tem que tirar o modelo do Royce Pye aqui, né, de prático? Né? Que aqui ele ainda contempla a questão que existe a necessidade de interação. Ele começa a dar uma sugestão que tem que ter uma preocupação com prototipação e uma preocupação mais específica com documentação e revisões. Tá? Então pode ver que ele sempre coloca documentação em cada uma das etapas. Né? O importante é legal pegar e começar a juntar aqui as contribuições. O modelo do Benton fala que tinha que ter as interações seriam boas, e pessoas boas também é uma coisa que vale a pena. Aqui está se propondo questão de prototipação e documentação de forma mais regrada e atividades de verificação, além de teste. Bom, e daí nós temos o modelo incremental. O modelo incremental talvez seja um modelo que talvez seja mais natural que a gente pense hoje, mas não era tão natural assim pensando naquela época. Ele é um modelo de ciclo de vida que é organizado em iterações, e a cada iteração eu tenho a entrega de uma versão do produto. E o usuário participa em todas as etapas do desenvolvimento. Veja, essa definição, eu coloquei todas as referências aqui. As definições são de 68, 75, ou seja, quando foram publicados os trabalhos. Ou seja, não é exatamente nova essa ideia de iterações, já veio de Benton. A entrega de versões de produto a cada iteração, isso aqui é uma coisa um pouco mais nova. Tá? Isso aqui é desse modelo incremental. E que o usuário participe em todas as etapas de desenvolvimento, isso aqui veio pela primeira vez no modelo incremental também. Quando a gente chegar lá no final da aula sobre modelos ágeis, a gente vai ver que o modelo ágil é exatamente isso. Então, na verdade, só para lembrar, o modelo ágil foi uma evolução porque ele trouxe para a prática alguma coisa que já sabia. Isso é excelente. Mas os princípios sempre estiveram aqui. A gente já sabia desses princípios lá na década de 60 e 70. Então, desse modelo incremental quais são as características? Ele é dirigido ao objetivo, então eu tenho requisitos do meu software. Esses requisitos não são aqueles requisitos do tipo assim, o programa tem de ser utilizável, o programa tem de imprimir uma tela X a cada 2 segundos. Esses são requisitos mais voltados ao uso do usuário. Tá? Se não é importante para o usuário, é algo que é questionável como requisito. Vamos colocar dessa forma. Tá? Então, existe uma preocupação com qualidade em uso, e não apenas em qualidade de artefatos internos do nosso software. Artefato é uma coisa que eu presenciei uma vez numa fábrica de software, era algo tipo assim, olha, todo software, para passar, ele tem de ter, cada método tem no máximo 10 linhas de código, e a complexidade ciclomática não pode ser maior que 5. Sem isso, o software, se tiver mais que isso, o software não passa. Qual a relevância disso para qualidade em uso? Nenhuma. Tá? Então, o foco é na qualidade de uso. Não que as outras medidas não sejam importantes, óbvio que elas são, mas elas não são as prioritárias. Tá? Então, isso é uma coisa que ele faz. Outra coisa, objetivos revisados a cada iteração. Isso aqui é essencial. Isso aqui, na verdade, é a sacramentação de que software, os requisitos de software, eles alteram a cada momento. Por que eles alteram? Porque o usuário, ao início do desenvolvimento, ele não sabe exatamente o que ele quer do software. E, na verdade, ele não sabe o potencial do que é possível fazer com aquele software. E, ao utilizá-lo, isso fica mais evidente. Então, não tem por que especificar todos os requisitos de antemão. O ideal é especificar os principais requisitos, aqueles que vão fazer mais diferença para o usuário, e deixe que outros requisitos surjam durante o processo. E a gente controla a partir disso. Porque todo requisito que se define é um custo. Então, quanto menos coisa se define upfront, de frente, melhor. Outro item que ele coloca, iterações frequentes, vão favorecer a entrega de uma funcionalidade que faz diferença para o usuário, em detrimento de
funcionalidades porque são interessantes, por outro motivo que não agrega. Eu falo para todos os alunos dessa disciplina, né, geralmente faz um projeto integrador, assim, quando eles pegam um programa, eles gastam 1 mês, 2 meses fazendo tela de login. Tela de login não agrega nada para o meu usuário. Isso você pode ter, tem soluções prontas para fazer a autenticação do usuário. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o que é importante para o seu negócio, o que vai fazer diferença para a vida do meu usuário. Esse é o foco. Né? Então, tende a agregar algo para o meu usuário. Se não agregar, não é relevante. As interações são dirigidas para isso. Agregar valor a cada interação, o meu software tem que fazer algo melhor para o meu usuário. Tem que ajudar o meu usuário a ser mais produtivo em alguma coisa. Tá? E a última característica dele, que a cada iteração eu tenho análise, projeto, entrega e teste completo. Tá? É como se eu entregasse de fato um produto a cada iteração. Tá? Então, pontos positivos do modelo incremental é fortemente focado no teste do usuário, mas ele tem um problema. Não é fácil produzir um produto logo na primeira iteração. Existe um risco muito grande associado. Tá? Então, esse é um problema essencial quando eu falo desse modelo incremental. Talvez, se eu não entender de forma razoável o objetivo, talvez eu erre muito na primeira iteração, mas tudo bem, uma iteração curta pode aliviar esse erro, mas ainda assim, é uma chance grande, é um risco elevado. Os requisitos de qualidade do software não são prioritários. Você lembra que eu falei que a prioridade é a qualidade em uso? Então tem outros atributos de qualidade que não são tão enfoque, não são objetivo, né, do processo incremental. E, claro, a arquitetura inicial pode não ser satisfatória, porque como a gente tem poucos requisitos e o meu software está crescendo no desenvolvimento, então a nossa visão do que o software precisa fazer, né, do que o software precisa cumprir ao final, é um pouco míope, muito restrita. Isso delimita, né, restringe bastante o espaço de solução que a gente tem que contemplar. Então, isso aí é uma limitação também do modelo incremental. Veja, essa é uma limitação do modelo incremental que não existia nos outros dois modelos. Nos outros dois modelos você tinha uma quantidade maior de requisitos, então você podia pensar mais no todo. Então, veja, a gente tem que fazer um trade-off às vezes. Então, por isso que nenhum modelo é o perfeito. Tem modelos que são mais adequados para cada situação. Pensando em algumas das deficiências do modelo incremental, a gente tem o modelo espiral. O modelo espiral, o que ele se propõe é tratar um pouco melhor os riscos. O modelo espiral em si não se preocupa em entregar um produto a cada iteração. Ele entrega alguma coisa, mas é um produto executável? Não, tá? Não necessariamente. Então isso aqui resume bem o que é o modelo espiral. Então ele começa aqui em determinar os objetivos do meu software, começa nessa região, né, e vai como se fosse aqui uma cebola, né, avançando uma camada a camada. Então aqui, primeira coisa, primeira iteração, eu defino o objetivo, alternativas, restrições, vou analisar os riscos relacionados com esses objetivos, eu vou fazer um protótipo, desse protótipo eu vou talvez implementar alguma coisa, uma prova de operação, ver como funciona aquele protótipo, e com o que eu aprendi do protótipo e o uso desse protótipo, eu vou planejar os requisitos a serem feitos e o que tem que fazer no processo para a próxima rodada. Eu vou então para a próxima rodada, vou ter um conjunto de requisitos provavelmente maior, vou ter novamente a análise de risco, vou ter novamente o protótipo, eu vou executar simulações, alguns testes preliminares nesse protótipo e vou continuar. O protótipo é algo que você faz para descartar, você usa para jogar fora. O protótipo nunca se torna um programa de fato. Então aqui eu começo realmente a criar o meu programa. Então eu penso os requisitos daquele programa, valido eles, faço plano de desenvolvimento. Veja que aqui nesse ciclo aqui eu não tenho software executável no final. Então eu tenho um outro ciclo aqui, então eu tenho mais requisitos. Talvez não seja requisitos do usuário, tá? Pode ser requisitos do software de qualidade, de escalabilidade, afins. Eu faço novamente análise de risco, faço mais protótipo, projeto meu produto, valido esse projeto, né? Planejo a integração, e nesse, né, eu faço mais um ciclo, e nesse outro ciclo aqui, por exemplo, aqui ele se preocupou finalmente em implementar, né, e nesse ciclo, veja, só nesse ciclo aqui é que ele vai entregar um produto. E é claro que a partir desse instante, você sempre entrega um produto, mas veja, todos os ciclos anteriores não teve essa preocupação.
Por quê? Porque aqui ele assume que, de fato, para entregar um produto logo no início é muito complicado. Tá? Então, só reforçando, então, primeiro quadrante, né? Então, nesse ciclo, primeiro quadrante, seu objetivo é esse quadrante. Definir o objetivo do produto, restrições alternativas. Tá? É isso que a gente vai fazer. E quando eu falo requisitos, não é só requisitos do usuário, estou falando requisitos relacionados à organização, qualidade em uso e também qualidade do software como um todo. No segundo quadrante, que é esse aqui, eu avalio riscos e faço prototipação. Por quê? Eu quero avaliar aqueles requisitos que eu tinha lá, eu quero verificar quais são os riscos relacionados a ele, quais são as restrições, e com isso eu posso pensar em como mitigar esses riscos, como trabalhar. Talvez vou começar uma aplicação web. Então, o primeiro risco é qual vai ser o framework JavaScript que eu vou adotar. Então, talvez eu crie protótipos usando vários desses frameworks para aquele ambiente que eu desejo no meu software, né? E depois eu avalio a operação dele, né? E depois que eu vou falar assim, olha, ok, eu escolhi esse framework, então o próximo ciclo já vai ser constando aquele framework especificamente. Então, incrementalmente eu vou tratando os riscos e construindo software cada vez mais complexo. O terceiro quadrante envolve a operação, o desenvolvimento e a operação do produto. Tá? Você tratando, né, considerando aqueles riscos identificados anteriormente. E a parte 4, né, que eu reviso aqueles artefatos e planejo para a próxima interação. Se a gente for pensar em termos, né, só um resumo, né, se pensar em termos de tempo, custo, com certeza esse quadrante, o quadrante 3, é o quadrante que vai tradicionalmente gastar mais tempo. Mas isso não tira a importância dos demais quadrantes. Todos os quadrantes são importantes aqui, nesse modelo espiral. Tá? Tá? E finalmente, né, essa espiral aqui termina quando? Né? Porque é uma espiral, em tese ela pode ser infinita. Então ela termina de duas formas. Uma, ela falha alcançar o objetivo. Tá? Observe que, embora falhar alcançar o objetivo, nada impede de que você refine o objetivo e tente mais uma espiral. Mas você pode terminar ela com a falha. Ou então ela pode terminar porque ela teve sucesso e alcançar o objetivo. Então meu software terminou, então eu posso parar ali. É claro que a gente pode entender talvez que o software nunca termine o desenvolvimento, sempre vai ter atividade de manutenção, no mínimo vai ter correção, mas com certeza vão ter novas funcionalidades a serem implementadas, alterações, questões de migração de plataformas. Tá? Então tem outras manutenções que devem ser contempladas, que podem ser satisfeitas em ciclos novos. Bom, então eu falei do modelo Benetton, do Rising, o incremental e o espiral. Um outro modelo que eu já vi agora, na verdade não é um modelo, é uma filosofia. É mais amplo do que um modelo de ciclo de vida, porque até aqui a gente consegue mapear exatamente o que acontece com os processos da 12207. Né? Quando eu falo de métodos ágeis, né? Então aqui já falei, né? Métodos ágeis, ele contempla o quê? Que eu considero tanto questões iterativas, que eu já tinha visto que eram interessantes no Benetton, e foram sacramentadas com incremental. Né? Eu vejo incrementos, que são entregas de produtos frequentes, que é no modelo incremental, e centrar no usuário, que também veio desses últimos modelos. Então, esse é um objetivo que eu tenho. E tem um pouco ainda também do espiral, no sentido que a cada iteração eu tenho mais preocupações além do usuário. Tá? Eu tenho algum tratamento de riscos, embora seja mais implícito dentro do contexto do time. Então, o que prega o manifesto ágil? Né? Então, tem vários elementos aqui, eu vou ler os principais para vocês. Né? Então, primeira coisa, isso está em ordem aqui. Tá? Então, a maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Assim, né, quando eu falei da teste de login? É base nisso, tem que agregar valor. Outra coisa, mudanças nos requisitos são bem-vindas. Mudança faz parte do meu processo. O que tem que acontecer é como que eu sobrevivo a essas mudanças. Veja, o modelo, quando fala lá no espiral, eu já tinha algo que era até favorável à mudança. Sempre quando eu avalio riscos explicitamente, eu defino estratégias, planos A, B e C, e eu avalio as diferentes soluções de uma forma bem explícita, algo que não existia nos outros modelos. Então, é algo que contribui para você, digamos, colocar mudanças como algo natural do seu processo. Outro item, entrega frequente de software funcionando.
Isso aqui está aliado com a questão de satisfazer o usuário, porque se eu entrego frequentemente, eu tenho feedback mais rápido dos usuários sobre se aquele software está agregando valor ou não. Isso, a entrega frequente também é mais natural com relação às mudanças bem-vindas. Porque, pelo menos aqui, se eu entrego frequentemente, se eu faço interações curtas, e curtas eu estou falando de semanas, pelo menos se por acaso alguma interação der errado, o prejuízo é pequeno. Se o meu usuário mudar totalmente de ideia, o meu prejuízo é só daquela interação, não vai ser um prejuízo de meses. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Eu não quero depender de só cada 2 semanas conversar com o meu usuário, com os interessados. Tenho que estar em contato com eles direto, a todo momento. Pô, professor, cada hora eu conversar com o meu usuário? Não, mas sempre que for possível, sim. E tem, ao invés do desenvolvedor ficar com a dúvida sobre alguma coisa, é melhor tirar essa dúvida diretamente com o usuário, porque se o desenvolvedor assume algo e assume errado, é prejuízo. É algo que vai contra a satisfazer, né, e entregar valor agregado. Então é importante essa aproximação com o meu usuário final. Construa o projeto em torno de indivíduos motivados. Lembra-se que eu falei lá do Benetton, que um dos pontos positivos que ele, né, contribuiu para o sucesso foram as pessoas, né, capacitadas, disciplinadas. Isso aqui está alinhado com isso. Ou seja, não adianta ter um projeto que as pessoas estão motivadas com aquele projeto. É melhor você pegar e ter pessoas motivadas do que ter um cara que não quer, está ali só, está forçado. Né? Dentro do contexto de uma empresa, as pessoas que acham que está forçado, move ele para outro projeto. E, se, obviamente, se a pessoa não se encaixa em nenhum projeto da empresa, né, retire ele da empresa. Porque provavelmente vai ter algum outro lugar que vai se sentir melhor e vai produzir de acordo. Porque competência em engenharia de software todo mundo tem. Todo mundo vai aprender a fazer engenharia de software. A questão é, cada pessoa vai ter um certo domínio que vai estar mais adequado. Ou talvez uma certa forma de trabalhar. Então, essa motivação é algo que tem que ser observado. O método mais eficaz de transmitir informação é através da conversa face a face. Isso não significa que a documentação não exista, mas a questão é, as dúvidas têm que ser tiradas de forma rápida, e uma forma rápida é realmente a interação direta. Nada impede que, após ter decisões, essas decisões sejam documentadas. Mas é muito melhor ter essa conversa face a face, que é muito rápida e não gera muito artefato, do que ter uma conversa lenta, um meio retrógrado, que vai demorar horas ou dias para ter uma resposta, e enquanto isso todo o desenvolvimento está parado ou está prejudicado. Software funcionando é a medida primária do progresso. Isso está alinhado com a questão de entregas contínuas e que agregam valor ao usuário. Então, isso é uma boa medida. Se o software não está funcionando, não tem como o usuário final avaliar o valor entregue. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Então, todo mundo tem que estar apoiando aquele ritmo previsto para o desenvolvimento ágil. Ou seja, o usuário tem que estar disponível para ajudar, os desenvolvedores tentar manter o seu ritmo e o comprometimento em realizar as tarefas planejadas para aquele período, para aquela interação. E a empresa tem que dar os instrumentos que permitam que os desenvolvedores façam e tenham liberdade de fazer aquela interação da forma que é necessária. Por exemplo, é muito comum em projetos anteriores a questão do papel do gestor de projeto. Alguém que define o que vai ser feito e quando. Em métodos ágeis, o time, geralmente o papel de gestor de projeto não existe, é o time que define dentro daquela interação o que vai acontecer. Se por acaso tem um terceiro que não faz parte do pessoal que vai desenvolver, que fica definindo o que vai ser feito e como vai ser feito, isso vai contra o que é necessário para o método ágil acontecer. Então é importante que todos os envolvidos estejam cientes da forma como é o método ágil e comprem essa ideia. Contínua atenção à excelência técnica e bom design. Nunca abandone a qualidade. O XP, o método ágil famoso, o enfoque dele é teste de software, teste antes de codificar, programação em pares, que é uma forma de fazer uma inspeção contínua no meu software. Ou seja, fazer o software de forma rápida não é uma desculpa para fazer um software mal feito, fazer um software com defeito. Muito pelo contrário, você tem que pegar e fazer um software bem adequado, corretamente, de forma que não tenha erros
e que esses erros não atravanquem o progresso do meu software. A gente vai ver depois, quando falar em processo de codificação, sobre dívida técnica, por exemplo. Então é justamente isso. Eu não quero deixar coisas pendentes, eu quero sempre arrumar essas coisas durante. E isso só é possível quando eu preocupo com excelência técnica e bom design. Simplicidade, ou seja, eu não planejo muito à frente, eu faço aquilo que é essencial para resolver o problema atual. As melhores arquiteturas, requisitos, design emergem do trabalho dessas equipes. Tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento baseado em teste, é uma forma de fazer emergir uma arquitetura de software a partir de testes que dirigem o código. E, finalmente, a equipe tem que refletir como se tornar mais eficaz e refinar esse comportamento. O processo de software ele é iterativo e a cada iteração aprende-se alguma coisa. É natural que essa aprendizagem tenha que ser incorporada pela equipe para que na próxima iteração ela seja mais produtiva, que outros mesmos erros não se repitam. Então é importante esse momento de reflexão das equipes para que elas incorporem o que foi aprendido durante a iteração. Tá? Então o que a gente vê hoje na prática? Os métodos ágeis estão consolidados. Essa questão de interativo, incremental, sentar no usuário, é difícil pensar em algo diferente disso. Talvez o que a gente observe agora é um patamar um pouco mais forte ainda, né, de quanto vai ser essa integração, né, desses elementos. Quando a gente fala hoje, a gente tem continuous deployment, né, então, ou seja, eu consigo desenvolver o software e disponibilizar ele para uso de forma muito rápida e muito frequente para o usuário, bater um feedback muito rápido. Isso normalmente não era possível e hoje é. Então, aquelas interações que a gente fala, a gente tem que pensar sempre no escopo de que numa empresa grande a gente vai ter vários projetos simultâneos. Então, eu tenho vários, e a partir do momento que eu tenho vários projetos simultâneos, significa que, embora para uma equipe tenha uma interação de 2 semanas, no escopo da empresa inteira, significa que provavelmente a cada dia, a cada hora, tem resultado de alguma equipe de projeto que está saindo. Então, essa avaliação contínua de resultados, né, continuous deployment, continuous integration, ela se apresenta e mesmo quando eu penso numa equipe pequena, hoje também é viável fazer esse desenvolvimento de uma forma contínua. Ou seja, eu desenvolvo e disponibilizo a operação de uma forma muito rápida. E nesse cenário aparece essa figura nova, que é o DevOps, que é o desenvolvimento e operação. Antigamente separava-se muito a pessoa que mantinha o sistema, que fazia a instalação, da pessoa que desenvolvia, e hoje a gente tenta aproximar esses dois mundos. Ou seja, é importante que o desenvolvedor saiba como é a operação, porque talvez no desenvolvimento a gente consiga fazer algo que melhore, facilite a operação, e é importante o operador também saber como é o desenvolvimento, participar de alguma forma do desenvolvimento, porque nisso aí ele vai entender as limitações daquilo, ele sabe como melhorar, na verdade, ou talvez como dar dicas de como pode ser melhorado o desenvolvimento para facilitar a operação, o salário real dele. Então, a gente tem algumas limitações entre os métodos ágeis, ainda não é tão avaliado empiricamente o método ágil e os outros modelos de ciclo de vida, então a gente não sabe exatamente qual é o melhor modelo de ciclo de vida para qualquer tipo de software. A gente já tem, embora a gente tenha uma noção muito boa do que é necessário, as características. Para alguns tipos de programas não faz muito sentido certos modelos, talvez para um sistema embarcado, crítico, que eu não tenho um usuário final, que eu tenho um conjunto de requisitos iniciais muito bem definidos, um modelo ágil com um usuário muito próximo não faz muito sentido, porque os requisitos não são tão voláteis. Então talvez eu possa usar um modelo mais tradicional, talvez até um modelo próximo do modelo de Bennington para fazer, e isso seja um modelo adequado. Talvez eu tenha outro tipo de software que eu possa seguir um modelo mais próximo de espiral, que tem uma questão de avaliação de risco. Tá? Então a questão é, tem um modelo de serviço que funciona para todo mundo? Não. A gente sabe que tem algumas características que são geralmente desejáveis. No nosso contexto aqui da disciplina, por exemplo, no software, nos tipos de programas que se desenvolvem, a maioria dos programas que a gente desenvolve aqui são voltados a sistemas de informação, manipulam muitos dados, tá? Ou então são sistemas relacionados a negócio. A gente também tem um conjunto de aplicações voltadas a sistemas embarcados, então, mas em sistemas embarcados que são usados para os usuários finais, tem um sentido mais prático. Então, nesse caso, os métodos ágeis são uma solução bem adequada e provavelmente vai ser o método que a gente vai considerar aqui. Bem? Então, essa é a minha mensagem para
essa aula, né? Então, dos modelos de ciclo de vida, a gente tem vários modelos disponíveis. A gente sabe quais são as características mais interessantes de cada modelo. Não existe um modelo que funciona para todo mundo, mas hoje a gente converge para modelos que adotam características incrementais, iterativas, centradas no usuário. Existem vários métodos ágeis que implementam de alguma forma esse modelo, né, esse modelo de métodos ágeis, e esse vai ser um enfoque nosso, né, durante a disciplina e provavelmente durante o resto do curso. Nas próximas aulas, a atividade vai ser sobre simulação desses modelos, que falando aqui fica um pouco abstrato. E quando a gente colocar no modelo de simulação, vai ficar mais claro quais são as implicações de cada uma dessas decisões aqui do modelo cascata, desse espiral e de um método ágil. Tá bem? É isso por hoje, pessoal. Até mais.